E aí, vamos mergulhar fundo nisso? Bem-vindos à nossa explicação de hoje, o tema 100, onde a gente vai decodificar o estoicismo e ver como ele nos oferece ferramentas super práticas para lidar com a raiva. Sabe aquela emoção totalmente destrutiva? Pois é, a gente vai dar uma olhada em alguns textos clássicos e descobrir métodos reais para manter a mente inabalável, mesmo diante dos maiores absurdos do nosso dia a dia. Para começar de verdade, olha só essa citação genial do filósofo Sêneca. A raiva é uma breve loucura. Ele não achava que a irritação era só um mau humorzinho passageiro, não. Para os estoicos, a raiva é literalmente um surto que sequestra nossa mente racional. Sabe aqueles segundos ou minutos em que a gente explode e a capacidade de pensar com lógica simplesmente desaparece? É exatamente disso que ele está falando. E isso acaba nos levando a uma verdadeira batalha interna que todo mundo trava. De um lado, a gente tem o lobo emocional, que é puro instinto, reativo, movido por aquela paixão cega que só quer quebrar tudo. Do outro lado, existe o nosso potencial para ser o guerreiro filósofo, que é a razão pura, a calma e a ação 100% deliberada. A grande pergunta do nosso estudo de hoje é: qual desses dois vai assumir o volante quando as coisas derem errado? Ah, e tem um mito gigante que a gente precisa derrubar agora mesmo. Muita gente acha que ser estoico é virar uma pedra, um robô sem sentimentos. Nada a ver. O objetivo real é eudaimonia, ou seja, uma vida feliz que flui de maneira bem suave. E para chegar lá, eles usam a apatia, que não é suprimir os sentimentos de jeito nenhum. É, na verdade, domar aquelas emoções negativas e extremas. É colocar o lobo emocional na coleira e não fingir que ele sumiu, entende? E na prática, como isso funciona? Bom, a gente pode olhar para o triângulo da felicidade estoica. No centro dele, brilhando, está a eudaimonia, aquela vida fluida que a gente acabou de falar. E ela se apoia em três pilares contínuos. Primeiro, focar estritamente no que a gente controla. Segundo, assumir total responsabilidade pelas nossas reações. E terceiro, viver com área té, que é basicamente expressar a nossa melhor versão a cada instante. Se um desses pilares balança, a nossa paz desmorona junto. Então, vamos entrar na nossa primeira parte, o custo da raiva. Qual é o pedágio devastador que essa emoção cobra da gente? Olha o nível de alerta que o Sêneca coloca nisso. Ele diz que nenhuma praga custou mais a raça humana. É pesado, né? Nos textos estoicos, a raiva é a grande arqui-inimiga da alegria. É uma força tão tóxica, tão absurda, que tem o poder de destruir amizades, acabar com casamentos, dividir cidades inteiras e, claro, aniquilar a paz interior. É, sem dúvida, a emoção mais cara que existe. Mas como essa praga age de fato? Quando a raiva consegue invadir a mente, a primeira coisa que morre é o autocontrole. Ela fica completamente surda para qualquer conselho lógico. Além disso, ela é volátil demais, explodindo pelas coisas mais bobas do mundo, tipo uma fechadura que emperrou ou um prato sujo largado na pia. E sabe qual é a pior ironia? A raiva sempre acaba machucando quem sente muito mais do que o alvo original do ataque. É um verdadeiro autoenvenenamento. Imagina a seguinte cena. A gente tem um boneco voodoo que representa o nosso próprio bem-estar emocional. Aí, do nada, a gente pega esse boneco e joga no meio de uma avenida super movimentada, cheia de carros passando a 1000 por hora. Reagir com raiva às coisas que a gente não controla é literalmente fazer isso. É entregar o controle da nossa própria paz para eventos aleatórios, deixando a nossa estabilidade ser atropelada pelas ações dos outros. Mas calma, a filosofia tem um remédio para isso. Vamos para a parte 2, o controle das impressões. O momento de avaliar o estímulo. O grande truque aqui mora na chamada lacuna. É um processo mecânico de 3 passos, super simples, mas muito poderoso. O primeiro passo é ter a atenção para pescar aquela impressão automática. Sabe aquele calorão subindo no peito quando alguém corta a gente no trânsito? Isso. O segundo passo, que confesso é o mais difícil, é não agir. É dar um passo para trás mentalmente e forçar uma pausa. E o terceiro passo é usar exatamente essa pausa para escolher uma resposta racional. É bem aí, nessa lacuna, que o lobo emocional perde a força. E toda essa ideia se apoia numa sacada genial do professor Epicteto. O que perturba as pessoas não são as coisas em si, mas o seu julgamento sobre essas coisas. O engarrafamento, no fim das contas, é só um monte de metal parado na rua. Um comentário maldoso é só ar vibrando. O que machuca e traz a fúria mesmo é a historinha que a gente conta na nossa cabeça sobre esse evento. Se a gente muda a história, a raiva não encontra combustível para queimar.
Certo, mas e no calor do momento? É aí que entra a nossa parte 3, o arsenal estoico, nossas ferramentas psicológicas para apagar a faísca antes que ela vire um incêndio incontrolável. A primeira tática que a gente tem na manga é a metáfora do cão que ladra. Pensa comigo. Pessoas racionais não saem por aí ofendendo os outros de graça. Então, se alguém lança um insulto, é sinal de que tem alguma imaturidade ou falha de caráter gigante ali. Levar isso pro lado pessoal é tão inútil e irracional quanto ficar ofendido porque um cachorro latiu na rua. É só um som emitido por uma criatura agindo por puro instinto, nada mais. Mas e quando o ego grita por vingança? Nessas horas, a resposta suprema vem desta citação maravilhosa do imperador Marco Aurélio: a melhor vingança é ser diferente daquele que causou a injúria. Em vez de bater boca ou entrar no jogo tóxico do agressor, a estratégia mais elegante e letal é simplesmente não espelhar aquele comportamento. Manter a classe e a postura é uma vitória que a raiva jamais, em tempo algum, vai conseguir alcançar. Na vida real, isso se traduz em táticas de defesa incríveis. A primeira coisa, pausa e checa os fatos. Se o insulto for verdade, não tem por que ter raiva. Se for mentira, o problema é inteiramente da pessoa que inventou. Outra saída excelente é o humor. Grandes figuras da história desarmavam insultos com piadas sobre si mesmos. E, claro, a técnica suprema do silêncio. Não dar nenhuma resposta. Deixar o insulto passar direto, como se não tivesse nada sólido ali para ser atingido. Tá, mas e se o sangue já ferveu? O Sêneca criou uns truques físicos maravilhosos para isso. Ele percebeu que a raiva tem assinaturas no corpo. Testa franzida, voz alta, movimentos bruscos. A sacada é hackear a mente usando o corpo. Sentiu a irritação chegando? Inverte tudo de propósito. Relaxa o rosto e o maxilar à força. Baixa o volume da voz até virar quase um sussurro e começa a andar bem devagar. Quando a gente imita a calma fisicamente, o cérebro recebe a mensagem e começa a desligar a sirene da loucura emocional. E se o motivo da raiva for insistente e não quiser ir embora, a gente saca a perspectiva cósmica. A ideia é dar um zoom out gigante na situação. Aquele problema no trabalho, a fechada no trânsito, a louça suja, na hora, parecem montanhas intransponíveis. Mas se a gente jogar isso na linha do tempo do universo, vem a pergunta: alguém vai sequer lembrar disso amanhã? Ou daqui a 10 anos? Esse distanciamento mostra o quanto a esmagadora maioria das coisas que nos tiram do sério são, na verdade, totalmente insignificantes. Tendo equipado a mente com todo esse arsenal, a gente chega ao clímax da nossa explicação, a parte 4, comprando a tranquilidade. Qual é o preço exato da paz de espírito? Pensa bem. Muitas vezes a gente joga a nossa tranquilidade fora por causa de uma pessoa mal educada no metrô, ou por uma mudança de clima, ou por um mínimo atraso na rotina. Será que a nossa serenidade mental vale tão pouco assim, a ponto de ser trocada toda hora por irritações minúsculas e sem importância? A partir de hoje, frente ao próximo evento irritante, o nosso mantra interno tem que ser este: eu compro tranquilidade em vez disso. É uma decisão voluntária e consciente de preferir manter a paz a ceder àquele surto destrutivo e passageiro da raiva. E a provocação final que fica aqui com a gente é: quanto da nossa vida poderia ser incrivelmente mais feliz se a gente parasse de pagar pelas ofensas com a nossa própria sanidade e começasse a investir ativamente na nossa tranquilidade todos os dias?